E aí, galerinha do Potencial, e aí, pessoal do terceiro ano, estamos mais em uma das nossas aulas, né, virtual aqui, né, espero que vocês possam estar aí estudando, se preparando, se protegendo dessa pandemia, lembrando justamente ao pessoal do terceiro ano, né, como eu já lembrei na outra aula, que o vestibular, o Enem, está mantido, né, para o final do ano, espero que vocês possam estar aí estudando, se preparando, né, não deixem o nível de estudo baixar, eu sei que é complicado, né, assim, você não ter uma ideia delimitada sobre o estudo, né, que é o fato da gente ir toda semana lá para a escola, mas eu espero que vocês possam construir aí em casa um momentozinho, né, para que vocês possam tirar pelo menos uma horinha do tempo de vocês e estudar, galera, é muito importante, né, não deixar cair o aprendizado, tá bom? É importante também, né, que eu tenho notado, que vocês não estão analisando os vídeos, né? É bom vocês assistirem esses vídeos, é fundamental para o conhecimento de vocês, tá bom? Então, galera, para a gente continuar justamente nosso conteúdo de História da Arte, né? Todo mundo sabe que quando a gente estava nas nossas aulas presenciais, estávamos justamente trabalhando essa questão da arte urbana e hoje a gente vai iniciar um novo assunto, um novo conteúdo. Espero que todos possam estar aí assistindo, tá bom? Não custa nada tirar 10 minutinhos, 12 minutinhos aí para que possa focar justamente na nossa aula. Então, galera, o movimento que a gente vai estudar hoje, né, em História da Arte, é justamente um movimento muito importante para o desenrolar da arte no mundo, né? Esse movimento ele é chamado de neoclassicismo, né? É uma roupagem nova que é dada aos movimentos artísticos que vão surgir justamente aí no século XVIII e até meados do século XIX, né? O neoclassicismo ele vem justamente para romper com muito daquilo que ficou do barroco e do rococó, né? Que eram de fato os primeiros movimentos artísticos, né, e tendências artísticas que surgiram no mundo, né, e o neoclassicismo vem justamente para questionar, né, lembrando que, né, o que a gente vê de história da arte no terceiro ano, a gente vê justamente esses aspectos artísticos construídos na Idade Moderna e a gente vê também os aspectos artísticos atuais no período contemporâneo. Então vamos lá, galera. Ó, o que foi de fato o neoclassicismo, né? O neoclassicismo, pessoal, foi um movimento cultural nascido na Europa, né, justamente aí em meados do século XVIII, né, que teve uma influência muito grande da cultura ocidental, né, da cultura da arte, né, dessa busca novamente para a antiguidade. Ele vai justamente até meados do século XIX, né, teve as bases dos seus ideais sobre o iluminismo, né, teve um interesse cultural justamente voltado para a história clássica, né, a questão do greco-romano, tá bom? Teve os princípios adquiridos na ideia da moderação, equilíbrio, né, do idealismo, né, como eu falei para vocês no início, uma reação justamente contra os excessos que existiam na questão do barroco e do rococó, né, nessa questão do decorativismo, né, vindo do barroco e dessa questão dramática vindo justamente na questão do rococó, né? A gente pode ver exemplos disso, é justamente as esculturas que foram criadas no período barroco, tá bom? E aí o neoclassicismo, galera, ele vem também para expressar os valores próprios, né, de uma nova sociedade fortalecida agora sobre o ideal de uma nova classe que surgia justamente do advento da Revolução Francesa, que era justamente a burguesia europeia, né, baseado justamente nessa questão de um novo período, né, de um novo contexto histórico, que era justamente o período aí da Idade Moderna, tá bom? Então, para a gente dar continuidade ao nosso assunto, eu quero que vocês analisem desde já essas duas imagens, né, neoclássicas que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é justamente essa, né, é uma jovem, uma mulher, né? Olha só os traços, né? A fidelidade da arte, da pintura, dos aspectos centrais, né? É uma obra realmente muito bonita, muito interessante, né? O neoclassicismo ele trazia sim essa qualidade, né, na sua imagem, né, esses aspectos do equilíbrio, né, com o real, com o realismo, com o naturalismo, tá bom? E nessa outra a gente tem justamente a ideia do clássico, né, do neoclássico, né? A volta aí à questão do Império Romano, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, como vocês podem ver aí nessa disputa, nessa imagem aí, tá bom? Então vamos lá.
Galera, o que que acontece? E para entender melhor esse movimento artístico, é necessário conhecer as suas principais características, né? Que elas são bastante óbvias, né? Bastante idênticas. Lembrando que é possível sim que caia uma questão sobre o neoclassicismo no Enem, né? Atendendo aí essa questão nas provas de humanas, tá bom? Então vamos lá, o que é que você tem? Você tem aí o retorno ao passado, né? Pela imitação justamente dos modelos antigos do greco-latino, tá bom? Você tem essa busca de retomada, né? Por isso o nome do movimento artístico ele já expressa tudo, né? O classicismo, tá bom? Você tem aí a ideia do academismo, né? Nos temas e nas técnicas usadas, né? Por isso você tem aí a submersão, né, ao controle dos modelos e das regras que eram ensinadas justamente nas escolas e nas academias francesas, italianas de belas artes, lembrando que você vai ter também muito forte o neoclassicismo na Itália, né, graças ao movimento iluminista, né, ao movimento renascentista, né, essa valorização, sem contar que essa valorização da natureza também, ela vai ser muito expressa nesse movimento, porque você vai ter a ideia do verdadeiro culto, né, à natureza, baseado justamente na teoria de Aristóteles, né, que tudo se vê, tudo se produz justamente dessa questão da natureza. Então, o movimento neoclassicista, ele tem essas três características, né, bem simples e bem objetivas, né, que expressam justamente a capacidade desse movimento, essa retomada do clássico, né, agora desse clássico mais moderno, né, com outras técnicas, tá bom? Ó, na arquitetura, galera, a gente tem aí as construções tanto civis como religiosa, né, do neoclássico. Ela vai justamente retomar os aspectos dos templos grecos romanos, né, ou você vai ter aí a ideia do renascimento italiano expresso nessa ideia dessa construção arquitetônica. Você tem um exemplo disso, do neoclassicismo, que é justamente na igreja de Genoveva, né, Santa Genoveva, que depois foi transformada no Panteão Nacional em Paris, e você tem a Porta de Brandeburgos, tá bom? Em Berlim, na Itália, né? Como vocês podem ver, eu vou passar aqui na imagem para vocês, né? Essa questão da arquitetura neoclássica, né? Totalmente bem definida, né? Você vê aí os pilares, né? Aspectos totalmente românicos, né? Aspecto justamente dessa história clássica, tá bom? Por isso o objetivo dessa retomada, né? Já na pintura, você tem a pintura justamente também inspirada, né, na questão neoclássica, obedecia justamente às regras inspiradas nas esculturas clássicas, grego-românicas, tá bom? Sobretudo em Rafael, né, que trabalhou justamente essa questão do equilíbrio, da composição e da harmonia do colorido. Já já a gente vai ver algumas imagens, né, e eu vou mostrar para vocês essa ideia do equilíbrio, dessa composição, dessa harmonia, desse colorido. Aqui no Brasil a gente tem justamente uma cultura, também uma herança neoclássica, desculpa, né, que se fez sentir graças à influência da missão artística francesa, que veio justamente acompanhando a família real portuguesa no século XIX, né, e aí você tem grande influência dessa questão neoclássica justamente nas grandes construções no estado do Rio de Janeiro, né, só você parar para observar a pintura e a arquitetura, né, dos grandes prédios construídos ainda no período da família real portuguesa aqui no Brasil, segue justamente essa questão do movimento artístico do neoclassicismo, né? Então a gente tem esses aspectos aí no Rio de Janeiro, tá bom? Então, galera, como vocês podem ver aí, uma imagem feita justamente pelo Jacques Louris David, né, que é uma pintura neoclássica, como vocês podem observar, né, a figura do Napoleão Bonaparte, né, no seu cavalo, o imponente imperador francês, general, depois imperador. Como vocês podem ver, essa questão do equilíbrio artístico, né, é o movimento que se retoma mais essa questão da ideia clássica, né, da volta, da valorização, como você tinha a valorização do imperador romano, né, do corpo grego, né, e assim por diante.
Aí você tem outra pintura justamente do Loris, né, que é dois jovens deitados em uma cama, essa retomada da realidade, né, essa ideia do neoclassicismo, desse equilíbrio, né, como vocês podem ver. Então, esse movimento, ele é um movimento muito fácil de se entender, é por isso que muitas das vezes ele está presente sempre nas questões do Enem, né? Então estudem, galera, não deixem de estudar, né? O objetivo é que vocês possam manter aí o seu nível de estudo, tá bom? Então, pessoal do terceiro ano, né? Até a próxima aula e até mais.